É tempo de semear, é tempo de semear, é tempo de semear. Sim, a palavra de Deus pregar, sim, a palavra de Deus ensinar, sim, a palavra de Deus cantar. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai. Esse é o nosso 13º, ou melhor, 14º culto online para o lar. O nosso Copol, carinhosamente assim chamamos. Eu sou Joel, pastor Joel Batista de Souza, sou pastor desta amada igreja, a primeira igreja batista da Enseada, em Guarujá. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês que participam com a gente nesse momento de culto. Teremos um culto no máximo de 30 minutos. Isso pedimos a você que participe intensamente desse culto, cantando com a gente, orando com a gente, refletindo na palavra de Deus com a gente também. Nossa igreja fica na rua Francisco Rebolo, 579, no Guarujá. Quem está no centro do Guarujá, se você pegar Adão Pedro, em direção ao Perequê, quando chegar uma ponte antes da Unaerp, essa ponte fica em frente ao depósito da Ultragás. É só atravessar essa ponte, em uma inclinadazinha à direita, você está na Francisco Rebolo, e a 100 metros você vai encontrar o nosso templo. Por enquanto, nós estamos ainda com as nossas atividades suspensas, mas assim que voltarmos intensamente, será uma grande alegria, um grande prazer recebê-lo, receber a cada um de vocês conosco também. Bem, é um culto para celebrarmos ao Senhor nas casas, nos lares. Temos aprendido assim, onde que o Senhor quer ou o Senhor procura os verdadeiros adoradores, não importa o local, importa que você esteja em espírito e em verdade diante de Deus. Fique com a gente em nome de Jesus e ore conosco também assim. Oremos. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa boa oportunidade de continuamente, mesmo com as portas do templo ainda fechadas, mas as portas do céu nunca se fecharão, pelo menos até que Cristo volte. Deus, receba o nosso culto que estamos já te prestando. Queremos que o Senhor perdoe as nossas transgressões, limpe o nosso coração, Senhor, para que o culto que te prestamos agora seja um culto agradável em espírito e em verdade. Fica com a gente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós cultuamos a Ti, agora e para sempre. Amém. Minha esperança, Jesus assegura, dando-me força na luta feroz. Firme em teus braços, alcanço as alturas, onde consigo escutar tua voz.
Aprendendo com os anjos a semear a nova esperança. O texto básico é de Atos capítulo 1, de 9 a 11. Abre aspas, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, aos quais disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vestir. Fecha aspas. O texto pano de fundo, Hebreus capítulo 1, versículo de número 14. É o texto que tenho usado neste aspecto que estamos tratando da pedagogia angélica para semearmos a esperança. Abre aspas. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Fecha aspas. A ideia central para esta reflexão é Daniel, capítulo 12, versículo 2, abre aspas. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Fecha aspas. A ideia, a Igreja de Cristo é a comunidade escatológica com a principal missão de testemunhar e viver transbordada da nova esperança em Cristo. Bem, a língua grega, a qual foi usada para escrever o Novo Testamento, em sua grande maior parte, usa 2 palavras para dizer o termo novo, que são eles. Neos, novo no sentido de nunca usado. Kainos, novo no sentido de inédito, nunca conhecido, nunca visto. É neste último sentido que se baseia o título desta reflexão, aprendendo com os anjos a semear a Kainos, a inédita esperança, visto que na maioria das vezes em que esperamos algo novo, esse algo, de uma forma ou de outra, já existe. Por exemplo, esperamos um novo emprego. O emprego existe, ainda que não o possuamos. Esperamos que pessoas se convertam. A conversão já existe, ainda que haja pessoas que não sejam convertidas. E isso seja novo em sua vida. Entretanto, ela não é inédita na esfera humana. Agora, porém, falamos de uma esperança que não existia na esfera humana. A esperança da volta de Cristo, o novo começo da humanidade no céu, na nova terra. Não há dúvida alguma que nós, homens e mulheres, salvos por Cristo, foi-nos dado essa missão de anunciar a morte de Cristo até que Ele venha. Este é o refrão que aplicamos todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor. Dizer até que Ele venha é dizer que Ele voltará. E cantamos, vencendo, vem Jesus. Ainda que não saibamos o dia nem a hora, mas como Ele disse, abre aspas, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Fecha aspas, Apocalipse 22, 20. E ainda, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 13, abre aspas, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça, fecha aspas, e em João, no Apocalipse, declara da parte de Deus, Apocalipse 21, versículo de número 4, abre aspas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, fecha aspas. Essa é a esperança que não existia no mundo, que nos foi revelada pela palavra de Deus, anunciada em primeiro lugar pelos anjos do Senhor. Esperança essa que hoje compete a nós, servos de Cristo, anunciar aos perdidos que Deus tem marcado um dia para julgar por meio de Jesus os homens e dar vida eterna àqueles que se renderam a Ele em plena paz. E se a proposta para esta reflexão é para aprender com os anjos a semear essa nova esperança, eu busco nas Escrituras Sagradas pelo menos 3 momentos precisos em que os anjos anunciaram o fim de todas as coisas e consequente volta de Cristo para levar-nos
para o céu. E desta destaco pelo menos dois. E quero identificar pelo menos duas. Primeiro, Daniel, capítulo 9, de 21 a 27. Segunda, Atos 1, de 9 a 11, já lido. E a terceira, Apocalipse 22, de 16 a 17. Em primeiro lugar, os anjos nos ensinam que para semear a nova esperança, precisamos lutar contra o maligno. Na linguagem de Jesus, é amarrar o valente. Daniel 10, 12 a 14, 18 e de 12, de 1 a 3, diz assim, abre aspas. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Fecha aspas. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. Entre aspas. Daniel foi, enquanto jovem, deportado com tantos outros para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, após este último ter destruído totalmente a Jerusalém, inclusive o templo do rei Salomão. Uma das maiores características desse profeta, sem dúvida alguma, além da sua integridade moral e espiritual, é a sua vida de oração. O profeta Daniel foi um homem de oração. Daniel 6,10, quando esse soube da conspiração contra ele, sacramentada pelo decreto do rei Dario, que proibia que alguém fizesse alguma súplica que não fosse em primeiro lugar ao rei, Daniel entra em sua casa e abre aspas. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Fecha aspas, Daniel 6:10. A oração do exilado judeu, que é feita voltada com o olhar para Jerusalém, é uma oração de súplica esperançosa, baseada na oração de Salomão, quando da inauguração do templo, que marca o arrependimento, a súplica na esperança de que Deus repatrie o seu povo. Porém, na resposta que o anjo leva a Daniel, ultrapassa essa esperança nacionalista e transcende ao tempo e ao espaço. O texto nos mostra que desde o primeiro dia em que ele começou a orar, a explicação da visão que teve foi liberada, porém no caminho do mensageiro, o príncipe da Pérsia, que identificamos teologicamente com o espírito maligno, tentou impedir que a mesma chegasse a Daniel. Porém, Deus enviou o anjo Miguel para ajudar no combate contra o maligno. E por fim, depois de 21 dias, a resposta chegou a Daniel para renovar-lhe a esperança. Aliás, mais que isso, foi sim para dar-lhe a nova esperança. O diabo e as suas hostes malignas sempre se oporá a qualquer sentimento de esperança vinda de Deus. Ele é o maligno, é o semeador da desesperança, do desespero, o roubador e inimigo mortal daqueles que se propõem a semear principalmente a nova esperança, a esperança da salvação eterna. Para isso, então, Deus enviou um anjo forte e guerreiro para ajudar o mensageiro a lutar contra aquele impedidor. Os anjos nos ensinam que para levarmos a nova esperança aos homens, temos que ser fortes e guerreiros no Senhor. E não foi de outra forma que o maligno tentou impedir a Jesus a ser mais do que o semeador. Ele é a própria esperança. Jesus, quando no deserto e em outros tantos lugares, tentou impedi-lo de cumprir a sua missão.
Porém, ele, Cristo, nos ensinou que, fortalecidos no Senhor, com jejuns e orações, conscientes de nossa missão, nos fortalecemos para enfrentar o diabo e suas hostes malignas, para que possamos livremente levarmos a nova esperança, agora sim, aos perdidos. Disse Jesus, abre aspas, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Lucas capítulo 11, de 20 a 22. Antes de semearmos a nova esperança, vença o valente, vença o diabo pelo sangue do Cordeiro de Deus. Em segundo lugar, os anjos nos ensinam que para semearmos a nova esperança, precisamos transpirarmos por ela. Apocalipse 22, de 16 a 17, abre aspas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a igreja dizem, vem, e quem tem ouvido, ouça, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Tal como Daniel, João estava exilado, diferentemente dos motivos que levaram à queda de Jerusalém. João foi levado ao cativeiro, entenda-se exílio, por ser um fiel pregador da nova esperança. E com eles muitos outros não foram só exilados, como foram cruelmente mortos por serem semeadores dessa esperança. Jesus então envia o seu anjo para renovar-lhe, ou melhor, fazer transbordar nele a nova esperança. Daí ele encerra o livro dos livros dessa forma, abre aspas, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. Há uma semelhança muito significativa entre as visões proféticas de Daniel e de João, tanto e quanto há no outro a presença do anjo e a figura principal do Filho do Homem. Apocalipse 1, de 9 a 16, Daniel 10, de 5 a 6, no primeiro identificando como Cristo já glorificado, e no segundo, o Filho do Homem. Ambos têm revelações para o tempo deles, mas também para o futuro longínquo, isto é, para a nova esperança. Muito mais em Apocalipse, que é abundante a profecia para os novos céus e nova terra. O Messias já glorificado no céu. Porém, é em Apocalipse que o transbordamento dessa esperança encharca o coração do profeta João, e por que não dizer todas as igrejas, visto que o livro foi diretamente enviado às 7 igrejas. E se a revelação apocalíptica de João foi tão longa e minuciosa, mais do que a de Daniel, cuido que a finalidade era essa, inundar, transbordar, encharcar o coração dos cristãos da nova esperança, para que fosse não apenas ardentemente desejada, mas também ardentemente pregada. Portanto, a pedagogia dos anjos nos ensina que é com coração transbordante de anseio pela volta de Cristo que nós, como igreja, teremos mais vigor, mais coragem, mais ação para anunciar, semear tanto aos cristãos, principalmente aos incrédulos, que o tempo do fim está mais próximo do que imaginamos. Este é o tempo do fim, é a realização final da nova esperança, o novo céu, a nova terra para os salvos em Cristo. Amados, semeemos em todo o tempo essa nova esperança, lutando constantemente contra o maligno e suas hostes espirituais, encharcado de profundo desejo. Preguemos Jesus Cristo, a nova e única e verdadeira esperança para a vida eterna com Deus. É tempo, queridos, de semearmos a esperança viva.
E que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que encharcados de anseio, de desejo, de que Cristo volte logo mais cedo, nós possamos viver. E isso vai ser muito fácil para os outros compreender essa nossa expectativa. Era a expectativa da igreja primitiva, o Cristo que havia de vir, e eles se reuniam todos os domingos no dia do Senhor, aguardando a sua vinda. Que Deus nos abençoe, que o Espírito do Senhor nos encharque de desejo de recebermos esse chamado final, de estarmos para com o Senhor em sua glória eterna. Enquanto isso, que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós o venceremos também pela nossa fé, nossa esperança, no nome de Jesus. Amém. Oremos. Adoramos a Ti, eterno Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que nos encheu dessa certeza, da esperança de que um dia o Senhor tem marcado para ressuscitar os mortos e para aqueles que se renderam a Jesus estar para sempre contigo. O dia que o Senhor vai cessar todo o mal, toda a morte, toda a dor, para que possamos estar junto com o Senhor, como o Senhor mesmo disse, na casa de teu Pai, nas muitas moradas. Deus, que no nome de Jesus, que essa comunidade de fé, chamada Igreja Batista da Enseada, e as demais igrejas que têm o nome do Senhor, possa viver essa esperança nova, única, para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e vivem por essa fé. Abençoa-nos, Senhor, assim. Em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho, nós oramos. Curve ainda a sua cabeça no nome de Jesus. E agora, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que há de voltar com poder e grande glória, e que o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, que revigora nossas forças, que nos dá ânimo, repouse sobre todos vocês que creem no Senhor, esses que participam juntos da mesma fé em Cristo Jesus, na nova esperança, e sobre todos os demais servos do Altíssimo, espalhados em toda a face da terra, desde agora e para sempre, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.